Eu sou o William De Luca, jornalista, apresentador do ICL Notícias primeira edição, e hoje estou substituindo a Gabriela Varela, que ficou doente. A Gabriela volta logo aqui no Em Detalhes, todos os dias, trazendo sempre o principal tema do dia, com um pouco mais de reflexão, com um pouco mais de aprofundamento. Então, estarei com vocês aqui nesses dias. Esse é o videocast Em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, nós vamos mergulhar no principal assunto do dia a dia. Hoje eu converso com a jornalista e editora-chefe do News Matinal e cofundadora do Farol Jornalismo, Marcela Donini. Marcela, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Em Detalhes. São tempos difíceis no Rio Grande do Sul, mas apesar disso é um prazer receber você aqui no Em Detalhes e no ICL Notícias. Oi, William, obrigada pelo convite. De fato, é uma pena que a minha participação venha num momento bem difícil, né, aqui para o Estado. A gente está vivendo essa tragédia aí já há mais de uma semana e, bom, tem várias implicações aí sobre as quais a gente vai conversar em seguida. No tema aqui do programa, Marcela, e também aqui na abertura, eu chamei o que está acontecendo no Rio Grande do Sul de tragédia climática. Dá para tratar o que está acontecendo aí no Estado com esse nome? Eu acho que é importante a gente discutir mesmo a melhor expressão, né, para a gente usar. É uma tragédia, sem dúvida, porque o que aconteceu no Vale do Taquari, com tantos mortos e muita gente fora de casa, né, que perdeu tudo, de fato é uma tragédia, e ela teve um gatilho, digamos assim, climático, né, mas é uma questão que envolve muitos outros fatores. Eu me lembro que em 2019, um editorial do Guardian começou a questionar já em 2019 o uso da expressão mudanças climáticas, né? Porque, na verdade, essas mudanças, a fase da mudança já aconteceu, né? A gente já está vivendo esse novo normal, que é uma expressão que também os ambientalistas já têm usado, né? Que tem entre as suas causas a ação humana, né? E todas essas questões que a gente sabe que provocaram esse aquecimento global. Então, não é algo novo, infelizmente, mas é uma tragédia que mostra que a gente não está preparado, né, para enfrentar, para amenizar esses efeitos, e o ideal seria impedi-los, né, mas do jeito que a coisa anda, é um momento de a gente parar e pensar, bom, o que a gente pode fazer, porque não dá mais para dizer que é uma surpresa esse tipo de evento extremo, né. As imagens que a gente tem visto do Rio Grande do Sul, das cidades afetadas, especialmente ali no Vale do Taquari, são impressionantes. Os relatos também são muito impressionantes, tipo de pessoas que ficaram dentro de casa, por exemplo, segurando pela mão um parente morto, boiando para que ele não fosse levado pela correnteza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto humanitário da tragédia. Uma tragédia que matou pelo menos 47 pessoas, com mais 46 desaparecidas, e é tratado como a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Sim, esse relato, inclusive, que é bem impressionante, é do repórter Fábio Schaffner, da GZH, né, um site de comunicação de jornalismo aqui do Rio Grande do Sul, e o Fábio contou, foi uma senhora que ficou com a mãe, né, já morta, segurando pela mão para manter o corpo dela próximo ali, e outros tantos relatos que falam de pessoas no momento em que o rio eles perceberam a proximidade do rio e que tiveram que sair das suas casas às pressas, foram subindo, né, em pontos mais altos, alguns foram buscar uns vizinhos que tinham um segundo andar na casa, outros foram para a igreja, né, que era o ponto mais alto da cidade. A gente teve um relato também de um jornalista no Sul 21, outro veículo aqui local de Porto Alegre, contando também que quando ele voltou para sua casa, né, tinha marca de água quase no teto, assim, né? Então era a geladeira boiando. Quem teve no local conta assim mesmo de cenário de guerra, né? Bairros inteiros ficaram debaixo da água, então já tem alguma coisa sendo reconstruída, mas assim tem escolas que já estão condenadas, tem algumas estruturas que já infelizmente já estão condenadas nessas cidades, né? Mussum, que é uma cidade de não chega a ter 5 mil habitantes, foi onde tem mais mortos, né? Então realmente a destruição lá foi uma coisa bem assustadora.
Acho importante a gente falar porque as pessoas vão ter que lidar com isso agora, né? Acho que o estado do Rio Grande do Sul vai ter que passar por uma reconstrução e a gente não sabe nem quanto tempo isso vai demorar para acontecer, porque, como eu falei aqui na abertura do programa, a tragédia ainda está em andamento, né? A gente tem mais chuvas fortes previstas para o Rio Grande do Sul para essa semana, que pode ampliar os danos dessa tragédia. Os dados dizem que até 340 mil pessoas foram afetadas, por enquanto, de forma direta, por conta dessa tragédia. O que foi feito até agora, em visto que ainda há uma tragédia em andamento, para a reconstrução desses lugares afetados e para mitigar os danos de possíveis novos estragos causados pelas chuvas, Marcela? Eu acho que de imediato agora a gente viu uma onda de solidariedade muito grande, né, aqui entre os gaúchos, e o governo do estado lançou nos últimos dias um Pix oficial para tentar evitar o que infelizmente acontece também junto à onda de solidariedade, alguns aproveitadores, né? Então existe um Pix oficial para se fazer doação em dinheiro, que hoje de manhã já tinha passado de 2 milhões, né, de reais de arrecadação. E outra ação do governo do estado foi colocar alguns apenados para trabalhar na limpeza de algumas estruturas, né? Em relação a... Bom, e aí é isso, as pessoas estão saindo de outras cidades e levando doações de itens de higiene, principalmente que estão precisando de itens de limpeza, higiene pessoal, e saíram das suas casas e estão levando lá. Agora, uma questão que aconteceu é que, passado o feriadão, né, a gente teve esse feriado agora do dia 7, muita gente voltou, né, tinha muita gente no final de semana e no feriado indo para as cidades atingidas para fazer essas doações e ajudar também em alguns mutirões. E agora as pessoas estão retornando e já passou uma semana. Para quem não está afetado diretamente, né, pela tragédia, a coisa parece que vai arrefecendo. Então, uma reportagem que eu li hoje de manhã também no GZH falava sobre essa retirada das pessoas, né? E aí acaba que a reconstrução é um peso a mais para os próprios sobreviventes, né? Que estão lá ainda, alguns estão tentando fazer, tem um mutirão agora para fazer os seus documentos, porque perderam até seus documentos de identidade, né? Então, assim, é uma tragédia muito grande, porque quando a gente diz que perdeu tudo, é tudo mesmo. A pessoa saiu com roupa do corpo e aí entre as doações, agora na questão das doações, a Defesa Civil tem pedido para se evitar doar alimentos, principalmente perecíveis, né, por uma questão de logística, eles já não têm mais onde guardar, e roupas também. O que eles precisam muito é itens de limpeza, porque a reconstrução, a limpeza desses locais ainda é a prioridade, né, e peças íntimas também, porque são peças que a gente não doa, né, e essas pessoas, como eu falei, perderam tudo, então elas precisam realmente de, né, absorvente, fralda para criança, calcinha, né, roupas de baixo, assim, então é isso que estão precisando. E em relação à mitigação, eu ainda não vi nenhuma ação concreta, né? Eu acho que o foco agora, nesse momento, é para reconstruir as cidades, mas a grande discussão, né, eu acho que tem que ser feita, não pode deixar de ser feita mais tarde, tem que ser feita agora, como é que a gente vai prevenir isso. E são ações que não são pontuais, né? São ações que têm que ser feitas, já demoraram para começar a ser feitas, mas elas são ações de médio e longo prazo, né? Por exemplo, é uma questão de política ambiental. O Eduardo Leite, o governador aqui, que está no seu segundo mandato, ele foi muito criticado por ambientalistas pela sua política ambiental nos primeiros 4 anos, né? Ele fundiu, a gente fez uma reportagem aqui no Matinal, ele fundiu as secretarias de infraestrutura e de meio ambiente lá no início da sua primeira gestão, né? E também abrandou o Código Ambiental. Então, entre algumas questões que ele aprovou, a gente tem no Estado agora um autolicenciamento. Então, para algumas atividades econômicas, tu faz o licenciamento num site, um licenciamento online. Então, houve uma flexibilização. E isso faz parte dessa discussão de, bom, como é que a gente lida com essas questões ambientais, pensando em evitar essas tragédias mais para frente. E a gente tem aqui matas ciliares vêm sendo muito desmatadas nos últimos anos, e tem alguns ambientalistas que já estão relacionando essa destruição que aconteceu agora com essa destruição de matas ciliares e a urbanização desordenada, né, de áreas muito próximas aos rios. Mas a gente não pode, né, colocar a culpa nas pessoas que estão vivendo nessas áreas, né? Isso é uma questão que quem tem que proteger essas pessoas e quem tem que ordenar essa ocupação são as autoridades locais, né? E
Na verdade, eu queria dar um destaque a isso que você falou, Marcela, porque quando a gente trata desse assunto chamando de tragédia climática, como eu falei no começo do programa, a preocupação de como é que a gente dá nome a essa tragédia, porque tragédia climática parece que não tem nenhum componente humano envolvido, né? A gente tem, obviamente, no mundo todo tragédias climáticas acontecendo, né? Por exemplo, os grandes incêndios em florestas dos Estados Unidos, na Califórnia. A gente tem tragédias climáticas acontecendo no mundo todo, em todo momento. Agora, na semana passada, no terremoto no Marrocos, que também afetou milhares de pessoas, mas a gente precisa lembrar que tem um componente humano nisso, né? Existe a força da natureza que é incontrolável e que tem sido intensificada por conta da ação humana, mas existe esse componente humano na hora de pensar as cidades, né? De pensar o planejamento das cidades para que, quando uma tragédia como essa acontece, quando a força da natureza é muito grande, a cidade não tem estrutura para essa violência toda, né, Marcelo? Exato. A gente, por exemplo, aqui em Porto Alegre existe um mapeamento de áreas de risco, né? Mas, bom, a área está mapeada. O que a gente faz com essa informação, né? É preciso haver um sistema de alerta para essas pessoas a tempo, por exemplo, para que elas possam sair desses locais e também para onde que elas vão. Né? Não é assim, bom, vocês têm que sair das casas, mas onde é que essas pessoas vão se abrigar no momento em que, como tu disseste, né, vem a força da natureza e nessa hora aí a gente não tem mais o que fazer se nada foi feito antes, né? Então a discussão é essa. Algumas cidades são poucas no Brasil, né? E não é exclusividade do Rio Grande do Sul não ter um plano de ação, né, para mitigar esses danos. Mas algumas cidades já têm, e aí elas acabam não sendo notícia, né? Porque quando acontece um evento extremo climático e não houve uma tragédia humana, é porque algum plano funcionou, né? Um plano de ação funcionou. Então, acho que isso é ir atrás desses bons exemplos. Se não me engano, é Salvador. Eu teria que olhar aqui, não quero dar informação errada, mas existem algumas poucas cidades no Brasil que já têm. Né? Não é o caso aqui, não era o caso das cidades aqui gaúchas que foram afetadas, não é o caso de Porto Alegre. E não é o caso do Rio Grande do Sul como estado, né? Então acho que é isso que já demorou para ser feito, é um plano de ação para quando acontece um evento extremo que a gente sabe que infelizmente vai acontecer de novo, o que a gente faz, né? Como é que a gente protege essas pessoas que estão em áreas de risco. Você estava dizendo para a gente, Marcela, sobre o Pix, né? Sobre as doações. Até agora você disse que o valor chegou a mais de 2 milhões de reais. O problema é que os danos e os prejuízos são gigantescos, na casa de bilhão de reais, né? Segundo dados da Confederação Nacional dos Municípios, o prejuízo financeiro foi de 1,3 bilhão de reais. De acordo com esse relatório, 8 mil casas foram danificadas ou completamente destruídas e o prejuízo calculado só no setor habitacional é de 175 milhões de reais. Como é que está essa conversa entre os governos, em especial do Rio Grande do Sul e o governo federal, por conta de recursos, né? Vai ser importante demais para a reconstrução, precisa ter dinheiro. Esse dinheiro já está alocado, já foi transferido para o Rio Grande do Sul. Esse diálogo entre esses dois poderes, como é que está para a reconstrução, em especial o orçamento para que isso aconteça? Bom, a gente teve um anúncio aí no final de semana do governo federal, né, que chegou próximo a 800 milhões, se não me engano. E alguns recursos também já do próprio governo do estado, né? Mas eu acho que ainda essa conta não está fechando, ainda são alguns cálculos que ainda devem ser refeitos, né? Ainda talvez seja cedo para ter uma dimensão real desse prejuízo e esse, né, o valor do Pix que eu comentei, ele é para essa ajuda imediata, né? Para essa ajuda das pessoas que estão agora nessa situação extrema, né? Estão precisando como eu falei, de questões básicas, né? Precisam comer, precisam se abrigar, a gente está enfrentando agora uma nova frente fria, depois de alguns dias assim, ontem fez 34 graus aqui em Porto Alegre, hoje agora já estava 18, então a gente também tem essa questão de mudança de temperatura muito rápido, e essas pessoas estão, né, desabrigadas, fora das suas casas, então esse dinheiro das doações ele realmente é para questões imediatas, né? E agora, para reconstruir as cidades, de fato, a gente vai precisar de mais recursos mais robustos para dar conta disso, de reconstruir algumas cidades que foram praticamente devastadas.
A gente tem nesse debate entre o governo federal e o governo estadual, a gente obviamente sempre volta para o debate político, né? A gente ainda tem um Brasil muito dividido, muito polarizado, em especial a gente tem esse debate do Eduardo Leite, que dizem que pode ser candidato à presidência da República pelo PSDB em 2026. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse embate do ponto de vista político, né? Teve muitas críticas em relação à postura do governador Eduardo Leite, em especial nos primeiros dias, e por ter dito também que havia uma certa burocracia do governo federal para liberar os recursos, o que o vice-presidente e presidente de exercício Geraldo Alckmin no Rio Grande do Sul fez questão de esclarecer, que os recursos já estavam liberados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse embate político e sobre como é que você tem visto a atuação do governador Eduardo Leite aí nessa tragédia. Ele, de fato, desde o início foi até o local, né, e estava prestando fazendo essas visitas, esse primeiro contato lá e já realizando algumas ações para começar essa reconstrução e dar esse apoio imediato para as famílias e para as cidades. E a gente não tem como desconectar, né, com a questão política, como tu disse. Teve uma fala dele que foi muito criticada também, que teve um alcance nacional, né, pensando nessa pretensão dele, que eu acho que se mantém de se lançar candidato à presidência, que foi aquela entrevista que ele deu na Globo News, logo no início, né, da tragédia, ao repórter André Trigueiro, e ele ali naquele momento se disse surpreso, né, com um evento climático dessa dimensão. O Trigueiro questionou ele, né, porque é um jornalista que acompanha há muitos anos a questão climática, né, e disse, olha, eu estou surpreso com a tua surpresa, porque não tem mais como as autoridades continuarem dizendo isso, né, que são pegas de surpresa por um evento desses, porque eles são cada vez mais comuns. Então, eu acho que essa foi uma postura que pegou muito mal para o governador, e ele ficou exaltado ali na hora. E agora teve essa discussão aí em relação a essa verba federal, né? Eu acho que é possível que ele queira ganhar, que ele queira usar isso, né, para alguma na discussão política, mas acho que agora ele acaba sempre trazendo que a prioridade é essa ajuda, né, ajudar as pessoas a reconstruir as cidades. Mas é inevitável que isso respingue mesmo, e agora ele vai ter que enfrentar uma outra discussão política, porque ele teve uma decisão da justiça que afastou ele da presidência nacional do PSDB, né? Então, é uma rixa agora interna do partido com a qual ele também vai ter que lidar. Quero aproveitar que você falou sobre esse debate, né, esse embate, na verdade, entre o André Trigueiro e o governador Eduardo Leite, para falar sobre isso que o André falou, do choque das pessoas e do choque do André com o choque do governador Eduardo Leite sobre uma tragédia desse tipo. E a gente vive, além desse negacionismo médico, científico, a gente também vive isso em relação às mudanças climáticas. Você mesmo disse para a gente no começo da entrevista, Marcela, que os especialistas estão chamando de urgência climática, né? Porque já passou de mudanças, as mudanças já estão acontecendo, a gente está vendo elas a olho nu. Mas ainda existe um grupo de pessoas considerável que ainda acredita que isso não exista, que é uma teoria da conspiração, que não há suporte fático, né? Muitos especialistas, a grande maioria, afirma que as mudanças climáticas podem estar contribuindo ativamente para o surgimento de ciclones extratropicais atípicos, como esse que atingiu o Rio Grande do Sul, e de forma mais rápida e de forma mais intensa. Como é que fica o discurso dos negacionistas climáticos vendo a olho nu a tragédia que a gente viu nessa semana no Rio Grande do Sul, Marcela? É difícil, né, a gente tentar um debate sério com quem ainda nega essas mudanças que já aconteceram, né? A gente mesmo aqui no Matinal publicou uma reportagem uns 2 meses, se não me engano, sobre o aumento da temperatura dos mares aqui, né? E falando justamente que esse aumento dessa temperatura favorecia eventos extremos. Isso foi em seguida que aconteceu um outro ciclone aqui, que também teve mortos, se não me engano foram 16 mortos. Então a gente em 2 meses teve 2 eventos extremos com muitas mortes, muitas perdas para as pessoas. Então assim, é difícil a gente tentar convencer alguém
que continua acreditando, né, que isso é bobagem. A gente viveu aí 4 anos de negacionismo em várias áreas com o presidente Bolsonaro, né, então era a autoridade máxima do país dizendo, negando desde a eficácia das vacinas, né, até, enfim, qualquer outra coisa, né, porque a gente, infelizmente, a herança que o legado aí do Bolsonaro, ele vai, desse negacionismo, ele acaba atingindo, ele deixou, né, respingos em várias áreas e a gente continua tendo que lidar com isso. Mas quem, de fato, for separar um pouquinho de tempo para ir olhar, né, acompanhar o que vem acontecendo, não tem como a gente desconectar esse tipo de evento com essas mudanças que são provocadas, como a gente falou no início, também por ação humana, né? E eu acho que um pouco as pessoas negam porque não querem se colocar como responsáveis, né? Porque cada um tem uma responsabilidade nessa questão, só que também a gente tem que cuidar com o discurso que às vezes vem com cada um deve fazer a sua parte para um planeta melhor. Não é a gente simplesmente usando ecobag e economizando água no chuveiro e tal que vai mudar, né? A gente precisa de políticas públicas, né? Nas esferas locais, na esfera estadual, na esfera federal, né? A gente tem uma ministra do meio ambiente hoje, a Marina Silva, que leva muito a sério essa questão, que a gente espera que ela possa, né, que ela tenha espaço para trabalhar e para que ela consiga, de fato, levar essa agenda que o Lula falou tanto na sua campanha, né, que consiga, de fato, fazer ações que comecem, né, lá em Brasília e possam ser também seguidas pelos governadores e pelas autoridades locais. Vou aproveitar que você falou sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro para falar sobre um movimento muito ruim que aconteceu também em relação a essa tragédia, um movimento de xenofobia com gaúchos, né? A gente tem visto, por conta dessa polarização nas eleições, um debate sobre a região sul do Brasil ter dado mais votos ao ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno do que para o presidente Lula, né? No Rio Grande do Sul, acho que o placar foi mais apertado em relação a Paraná e Santa Catarina, mas ainda assim a gente viu muita dessensibilização, né? Muita desumanização. Aí no Rio Grande do Sul, que vive ativamente essa tragédia, como é que esses comentários, e foram muitos, né? Não foi um comentário ou outro nas redes sociais, esses comentários chegaram como aí no Rio Grande do Sul, Marcela? Eu na minha bolha, né, que tem muitos gaúchos nas minhas redes, foram poucos comentários, os comentários originais de xenofobia, né? O que eu vi muito foram as respostas muito sentidas dos gaúchos que estavam vendo, né, esse tipo de comentário, que assim, é um absurdo, né? Do ponto de vista humanitário não tem defesa, não interessa quem que a pessoa votou quando a água chega no topo da casa dela, né? É claro que diferente do que o governador Eduardo Leite quis dizer lá na Globo News, que não era hora, e para outros veículos ele falou que não era hora de apontar culpados. É hora, sim, de apontar responsáveis, né? O que a gente deixou de fazer e o que a gente precisa fazer para que isso não se repita. Mas isso não tem nada a ver com oferecer ajuda para quem está sem roupa, sem comida e ficou sem casa, né? É uma discussão que, infelizmente, a gente não devia nem ter. Agora, a gente sabe, a gente infelizmente também tem aqui no Rio Grande do Sul, às vezes a gente fica famoso no resto do país por casos que são indefensáveis, como alguns casos recentes de racismo, né? Que eu sei que acontecem em outros lugares do país, mas agora a gente recentemente teve pelo menos 2 aí de vereadores do interior com falas também xenófobas e racistas. Então, na rede social, às vezes as coisas ficam também muito restritas e parece que é só no Sul que tem gente racista, né? Aqui tem bastante gente racista, mas também tem bastante gente boa. E essa onda de solidariedade, por exemplo, mostrou isso, né? Enfim, eu lamento muito que isso aconteça, porque essas pessoas estão, de fato, precisando de muita ajuda, né? E se não é hora de alguma coisa, não é hora de lembrar em quem a pessoa votou na hora de estender a mão para uma pessoa que está precisando, né? Um outro problema que acontece muito com esse tipo de tragédia é as fake news, né? A gente vê umas menos sofisticadas em redes sociais e outras mais sofisticadas. Por exemplo, o caso do Alexandre Garcia, jornalista da revista Oeste, que divulgou em um programa que as comportas das barragens tinham sido abertas em barragens que não há comportas para serem abertas, no caso. A gente também viu outras fake news
como por exemplo dos mantimentos, dos donativos que pararam de ser entregues porque estavam esperando para uma foto oficial com o presidente da República, o que também foi desmentindo. É um outro problema grave, né? Em momentos de tragédia como essa, pessoas tentando se aproveitar politicamente, ideologicamente, para compartilhar notícias falsas, né, Marcela? É gravíssimo e também já passou da hora da gente punir esse tipo de comportamento, né? Porque a desinformação, em última instância, ela mata, né? Ela deixa de ajudar. Nesse caso, né, teve essa... A do Alexandre Garcia, eu não sei nem o que dizer, assim, porque a gente sabe ainda o alcance que esse jornalista ainda tem, né? Inclusive, na matinal, a gente fica, às vezes, num debate interno, bom, a gente publica isso ou não publica, né? A gente reverbera esse tipo de informação, já desmentida, obviamente, ou não, né? Porque, por um lado, às vezes a gente fica dando palco para maluco, como a gente fala por aqui, mas, de fato, a gente, por outro lado, precisa dar visibilidade para esse tipo de situação, porque no sentido de cobrar uma punição. Não é possível que as pessoas continuem fazendo desinformação de forma... divulgando desinformação de forma deliberada para, seja ganho político ou qualquer outro ganho, e no meio de uma tragédia que a informação é vital. As pessoas a gente está precisando de informar, por exemplo, que tipo de doação as pessoas estão precisando, porque, como eu falei lá no início, agora estão pedindo para não levar mais alimentos, né? Estão pedindo para focar em itens de limpeza. É uma informação tão simples, mas aí no meio disso tudo, tu tem que parar, o jornalista tem que parar para fazer um trabalho de desmentir uma barbaridade como essa que o Alexandre Garcia falou, né? Então é um problema para o jornalista que está na ponta trabalhando, tendo que deixar de fazer um material mais relevante para ter que desmentir um absurdo desse, e na ponta de quem está recebendo a informação também a pessoa tomar alguma decisão baseada numa informação dessas, como a outra, que foi uma ONG local, né, de um vídeo que a mulher estava dizendo que não deixaram pegar a doação porque estavam esperando o presidente Lula, enfim, para uma foto que foi desmentido, como tu disse, né? Então, eu também lamento muito, e no caso do Alexandre Garcia, o governo tomou uma providência, né? E eu acho que a gente tem que acompanhar para ver que tipo de desfecho vai ter isso, porque senão a gente vai continuar vendo a desinformação rolando solta como vem acontecendo há muito tempo, sem nenhuma punição. Mas claro que assim, eu sei que é um debate super delicado, porque a gente sempre chega num limite aí, né, do que é, afinal, a gente acaba discutindo liberdade de expressão, e obviamente esse é um argumento que não tem como usar na defesa do que o Alexandre Garcia fez, mas é uma discussão que parece que o Brasil não consegue levar a sério, com a seriedade que é necessária para que a gente avance de fato e não veja mais situações como essa que a gente tem visto agora. A gente tem mais um minutinho, Marcela, só para a gente continuar com essa onda de solidariedade com o povo gaúcho. Que canais oficiais as pessoas podem buscar para saber onde, o que e como doar? A gente aqui no Rio Grande do Sul, não vou listar todos os veículos aqui que a gente acompanha, mas eu sugiro que entre no site do governo do estado, né, rs.gov.br, e ali tem a lista dos locais que podem receber doações físicas de itens, né? E também o Pix oficial, para que as pessoas façam, quem quiser fazer doação em dinheiro. Procure nesses canais oficiais, porque de fato acaba acontecendo às vezes via WhatsApp, algum Pix que não é o que está com um trabalho sério, né? A gente sabe que tem muitas ONGs que estão ajudando e algumas pessoas cidadãos comuns que estão fazendo também algumas doações. Então, se a pessoa não conhece quem está fazendo, eu sugiro que não faça a doação, né, que procure fazer por esse Pix oficial, ou que leve em algum desses pontos as suas doações de itens e materiais, né, que as pessoas estão precisando lá no Vale do Taquari. A gente conversou aqui no Em Detalhes de hoje com a jornalista, editora do... A gente conversou aqui no Em Detalhes de hoje com a jornalista, editora-chefe do News Matinal e cofundadora do Farol Jornalismo, Marcela Donini. Marcela, primeiro te agradecer a entrevista e deixar a nossa solidariedade aqui do SL Notícias com o povo do Rio Grande do Sul, que o tempo seja mais gentil com os gaúchos e que a reconstrução seja breve para que as pessoas possam voltar à sua vida normal. Obrigada, até mais.
O videocast em detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias de segunda a sexta-feira. Você também pode acompanhar o Em Detalhes nas principais plataformas de áudio. Para quem acompanha essa transmissão ao vivo, agora você fica com o videocast Mercado e Investimentos com André Campedelli e Débora Baganha. Às 6 da noite, a gente tem o ICL Notícias, segunda edição. Até lá!